E o Edson, trabalhei com ele, né, durante o tempo, vou até expor aqui um pouco. Mas é interessante comentar o seguinte, quando a gente tava falando desse perfil, por incrível que pareça, quando o Edson era um pouco mais indisciplinado, né, Edson, lá no campo, com alguns processos, mas é um cara que ele questionava muito até o sistema, né, a gente comentou isso antes, até por que tinha que funcionar isso. Ele ficava indignado com algumas coisas. E eu aprendia muito. Aí que eu falo, eu aprendi muito. Por quê? Eu ia lá e questionava ele também. Não sou, mas tem que ter isso assim. Aí eu ouvi o cara questionando, não, sabe por quê disso? Tinha que ter isso, isso. Por quê? O cara já tinha uma visão um pouco mais ampla de um processo e a gente perde a oportunidade de aprender. Então eu, de novamente, para o nosso público aí que está nos assistindo, principalmente os técnicos de segurança do trabalho, não perca a oportunidade de aprender. Porque quando você cola com esse cara que também tem resistência, esses são os caras que eu mais aprendi. Seja a equipe de manutenção, seja o cara da ponta. Você lembra quando você me falou do cara que tem resistência? São os caras que mais ensinam a gente. Porque se ele tem uma resistência com alguma coisa, não é à toa. Ele não, né, a grande maioria das vezes, ele não tira isso da cabeça dele. É porque ele já enxerga um tanto de coisa que tinha que ter sido feita, que não está sendo feita, e quando você cola com ele, você aprende. Aí você muda a visão. Até para você justificar. Você sabe que não é só porrada, que chega numa reunião lá entre a outra gerência, você vê todo mundo, o cara tinha que cumprir isso, aquilo, mas quando você vai mais na ponta, você vê que é um pouco mais abrangente. É um pouco mais completo. A gente tem que ter sempre em mente, cara, até falando pro nosso público também, que são profissionais, são pessoas exercendo funções ali. E, cara, não existe profissional, não existe pessoa nenhuma perfeita. O dono do saber é inerente ali, que ele sabe de tudo e nunca vai se desenvolver. Se você for lá na ponta, um técnico de manutenção, se você subir um coordenador, um gerente, se você for no topo da cadeia alimentar, um CEO de uma empresa, esse cara sempre vai ter oportunidades de aprendizado, sempre vai ter gargalos e também vão ter coisas que vão poder te ensinar. O técnico de segurança é a mesma coisa, o cara da manutenção é a mesma coisa. Então, que o Deus falou assim, isso já explanei aqui em vários outros podcasts. Quando eu era técnico de manutenção, eu tinha um histórico negativo lá, eu era um cara muito bom tecnicamente, mas eu era indisciplinado ali com alguns processos, não cumpria, não via a longo prazo. Isso me atrapalhou a crescer dentro da empresa que eu estava, inclusive eu tive que sair lá para poder atingir outros patamares, me desenvolver nisso. Hoje estou falando aqui com vocês aqui sobre isso, os erros que eu cometi, para vocês não cometerem as mesmas coisas. E quando a gente vai no ponto de segurança lá, que nem o Dave está falando aqui lá da pirâmide Bird, isso. Da pirâmide de Bird, o cara vai fazendo vários acidentes, ele vai negligenciando aquilo e ele não fala para ninguém. Cara, você tem que pensar que você tem que ter um ato altruísta ali. O que seria um ato altruísta? Ato altruísta é um ato que você faz em prol de outras pessoas sem querer nada em troca daquilo. Muitas das vezes aquele ato de altruísta vai até te prejudicar. Você vai ter que levantar a mão e falar assim, cara, eu sofri um acidente dali. Por que você tem que fazer isso? Porque isso vai evitar um acidente fatal com seu amigo do lado. Isso vai se dar um acidente fatal com seu colega. Vai talvez evitar um acidente fatal até mesmo com você. Então é ato de altruísta. Você faz uma coisa pensando no bem maior, sem automaticamente pensar só no próprio umbigo. O próprio podcast aqui pode ser visto como auto-altruísta. A gente tá falando aqui de coisas correlacionadas que vão agradecer você sem querer nada em troca, totalmente de graça. Você consegue ouvir aí pelo YouTube. Agora estamos também no Spotify. Se você quiser assistir a gente indo pra academia, dirigindo, estamos no Spotify. Só procurar lá do Chão de Gestão. No Spotify você vai achar. Agora vem um dado aqui muito importante, claro, só para a gente finalizar, eu gostaria de falar que é importante, conforme os dados da Abracopel, né, do ano passado, Minas Gerais ficou em terceiro lugar com o número de acidentes fatais na energia elétrica. Então eu gostaria de salientar isso, que não é só cumprir procedimentos, principalmente para manutenção elétrica. A gente tem, primeiro que o estado de Minas, ele está entre São Paulo ali, então tá bem próximo ao número de acidentes fatais com morte na área, né, de eletricidade. E quando a gente pega lá a norma NR10, a gente vê que é um procedimento, e mesmo cumprindo o procedimento, a elétrica é algo que ela é muito... Não é algo que você vê, não é algo que você enxerga, e muitas vezes você com procedimento tem outros tipos de energias também que podem interferir, né? Uma máquina que está lá do outro lado e aí está acontecendo um processo de energia e mesmo assim aquela área fica energizada. Então, assim, a gente não tem um acidente pequeno na área de manutenção. O cara foi lá e simplesmente teve um arranhão. Quando a gente tem um acidente grave, deixa sequelas para aquela pessoa que está exposta. E quando a gente entra nesse processo aí das consequências diante do acidente, é muito pesado, né, pessoal? Nossa, imagino. Primeiro o acidente, que vem a lesão,
Logo depois vem um processo aí que a gente fala, o cara tá parado pelo INSS, o INSS não paga o cara direito, o cara tá em casa, aí começa a faltar as coisas, muitas vezes a família começa, né, não tem que parar um emprego para cuidar daquele profissional, aí vem um processo aí financeiro, né, as contas não param, o cara não tá sem receber, muitas das coisas começam a faltar em casa, e o terceiro é o psicológico, né, o cara não pode fazer nada, por mais que ele queira, muitas vezes, diante de um acidente, ficou numa situação assim debilitada. Então, é importante a gente pensar nessas consequências aí de um acidente. Entendeu? Por isso que eu falo, o mais prejudicado é quem acidentou. Depois a gente nem ouve mais falar, só depois que o cara volta. Mas esse processo que ele passa quando ele foi acidentado, tá dependente, é muito, muito pesado aí para quem sofre o acidente. Para finalizar, o Deis falou livre, me veio uma coisa que eu sempre falo aqui nos podcasts, e se encaixa nesse contexto, porque é um princípio que eu tenho, então o princípio se encaixa em qualquer situação. A vida é um jogo de probabilidade. Sempre falei isso aqui nos outros podcasts, vou falar aqui de novo, pensando no ponto de vista de segurança. Você se expõe a probabilidades maiores ou menores na sua vida, e aqui, a chance daquilo ali acontecer aumenta ou diminui de acordo com o que você está exposto. Isso para você ganhar dinheiro, desenvolver na carreira, e na área de segurança a mesma coisa. Não quer dizer que se você fizer tudo o procedimento certinho dentro da empresa, não quer dizer que você nunca vai se acidentar. Pode acontecer. Só que a probabilidade daquilo acontecer é menor. E automaticamente não quer dizer que você vai andar sem cinto no Uber, ou anda 10 anos, 5 anos sem cinto no Uber, ou faça 10 anos a mesma atividade sem usar cinto de segurança, sem estar labarte, sem nada, e nunca vai acontecer nada. Não quer dizer que você não fazer as coisas, quer dizer que você vai se acidentar. Quer dizer que você está se expondo àquele risco de uma forma muito desproporcional. Ou seja, você está se expondo à chance de algo ruim acontecer a você, maior do que deveria. Então, pode ser que você ficou 10 anos sem isso acontecer, mas, cara, precisa de que isso aconteça uma vez. É uma vez que você cai de 30 metros de altura, é uma vez que você acontece um acidente de carro, você está sem cinto, é uma vez só e acabou. As sequelas são gravíssimas aí. Se não tá pensando em você, pensa na sua família, tá bom? Então, pessoal, para acabar aqui, até mais. Obrigado pelo conteúdo e abraço!